Eu convido você agora para, mais uma vez, curvar as suas frontes para a gente fazer uma oração. Paizinho amado, Pai querido, Senhor, te agradecemos por essa noite, por estarmos aqui no meio da semana, Pai, buscando ouvir a Tua palavra, rendendo louvores e adoração a Ti, Pai. Conduz esse culto, que essas palavras que vamos abrir entrem no nosso coração, Pai, e que transforme nossa forma de pensar, nossa forma de viver, para a Tua glória, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Falando em adjetivos, né, que eu comecei aqui com vários adjetivos, eu quero que a gente responda essa pergunta. Qual o elogio mais comum entre as mulheres? Quero a participação de vocês. Quando a gente encontra mulheres, né, irmãs da igreja, quando a gente encontra filhas das nossas amigas, qual o elogio mais comum que a gente faz? Você é linda, você está linda, gatona, lindona, né? Nossa, como ela está bonita, não é verdade? Vocês sabiam que o Brasil é o 4º país do mundo em relação ao mercado de beleza? 4º país do mundo. A gente gasta por ano 27 bilhões de dólares nesse mercado de beleza. E eu acho assustador, porque os números dizem que mais de 30% da população brasileira ela é considerada pobre ou extremamente pobre. E esse pobre e extremamente pobre, existe um parâmetro internacional que diz que a renda para ter, né, essa linha de pobreza e extrema pobreza, a pessoa tem que ganhar em torno de R$650, mais ou menos. Então, 30% da nossa população ela é pobre ou extremamente pobre. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo não está nesses 30%. E esse país, com essas características, é o 4º país do mundo a consumir esse mercado de beleza. E eu quero refletir aqui um pouco com vocês o que a Bíblia fala sobre a beleza, o que a Bíblia fala sobre isso. Vamos ver em Provérbios 31:30. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. A Bíblia, gente, ela não exalta a beleza. Nós, sim, exaltamos, né? Parece que flui assim da nossa boca. As mulheres amam, eu acho que é o elogio mais desejado pelas mulheres, é quando alguém chega e diz, você é linda, você está linda. Mas a Bíblia não exalta a beleza. A Bíblia diz, inclusive, que nem Salomão, em toda a sua glória, em toda a sua riqueza, se comparou à beleza dos lírios do campo. O que será que Deus está querendo dizer com isso? Salomão, em toda a sua glória, ele não se comparou, a sua beleza não se comparou aos lírios do campo. O que Deus faz de forma natural, a criação simples e pura, é o que Deus valoriza, é a perfeição. Em Provérbios diz que como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mais indiscreta. Quando fala de beleza, tem sempre um mais, todavia. Aqui fala, imagine um anel de ouro, maravilhoso, né? Mas diz assim, um anel de ouro aonde? Num focinho de um porco. Vale de que isso? Uma joia maravilhosa, valiosa, num focinho de um porco. Assim é uma mulher bonita, mas indiscreta. E como está a nossa igreja hoje? Eu não vou falar do mundo, eu quero saber a nossa igreja, as nossas mulheres, as mulheres remanescentes. A gente veio, né, de uma semana aí de oração, onde foi falado tanto de remanescente. Nós somos as remanescentes.
Como nós estamos em relação a isso? A Bíblia ela é bastante didática e esses alertas, eles não são à toa. Em 1 Pedro 3, de 3 a 5, vou ler aqui esse texto para vocês, fala assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as mulheres, as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Tem gente que lê esse texto e diz assim: ah, mas aí não está falando nada sobre o exterior, não. É porque o que vale para Deus é o que tem no nosso interior. Com certeza, vale muito para Deus o que tem no nosso interior. Mas o nosso exterior importa também. É engraçado como as pessoas que querem justificar as coisas erradas que fazem, falam assim: Deus conhece o meu coração. Eu já pensei assim: Deus conhece o meu coração. E eu tinha sinceridade quando eu pensava assim. O belo de Deus é natural, é, como eu falei, o mais próximo da criação, assim como os lírios do campo. Nossos olhos, gente, eles são treinados e eles têm sido treinados pelo mundo. A gente está tão acostumado a achar que o belo é aquilo que a gente vê nas séries, nos filmes, né, na televisão, as influencers que a gente segue no Instagram, no TikTok, que o natural ele se torna feio, ele se torna estranho. A gente, para se sentir bem, bonita, a gente tem que estar naquele padrão que os nossos olhos estão se acostumando a ver. Eu lembrei de uma conversa que eu tive com a Adeilton, ele dizendo que a gente manda, né, essas artes para ele dos cultos, para ele aprovar, ver se está tudo certo, e ele sempre acha assim: ah, tem tal coisa errada, tem que consertar. Aí ele disse: Flávia, meus olhos, ele não vai para olhar a beleza da arte, ele já é treinado para procurar o erro, porque eu trabalhei em gráfica. Aí você imagina um material, um panfleto numa gráfica, para você imprimir milhares de panfletos e depois de impresso você vê: eita, tinha um errinho aqui, né? Ou um erro de imagem, ou um erro ortográfico. E ele dizia assim: bate o olho e já vê. Meu esposo é design, ele faz artes e qualquer coisa que ele vê que está desenquadrado, não está centralizado, meu Deus, onde é que está isso aí que eu não estou enxergando? E ele é rápido, assim, ele olha e ele já consegue ver. E, meus irmãos, tem muitos homens, hoje o culto é para as mulheres, mas eu vou fazer esse adendo. Tem muitos homens com os olhos treinados para o que não presta. Tem muitos homens acessando mulheres de biquíni em redes sociais, pornografia, e depois eles dizem que o casamento está ruim, que ele não tem mais desejo pela mulher dele. Como é que vai ter, minha gente? Como é que vai ter se ele está treinando os olhos dele para aquele tipo de conteúdo? Como é que ele vai voltar para casa se a referência dele é aquela? São aquelas mulheres com aquelas roupas, é a pornografia. E nossos olhos, eles são treinados. O mundo, Satanás, ele tem esse objetivo, ele quer distorcer a beleza. A beleza, ela é bela do jeito que Deus fez. Apesar do pecado, né, que nós não somos iguais a Adão e Eva foram feitos, apesar do pecado, a forma mais bela que eu tenho, que minhas filhas têm, que cada uma das mulheres aqui tem, é o mais natural possível. É a forma mais perto da criação de Deus. Mas, infelizmente,
a gente está sendo engolido por uma sociedade que quer mostrar outra coisa. Isso leva a várias situações difíceis e complicadas, que é o consumismo, né? Aqui a gente fala também, pensa em mordomia, como a gente tem administrado nossos recursos, porque o celular que a gente compra hoje, ano que vem, já está ultrapassado. A roupa, a mulher nem se fala, se deixar é toda semana, todo mês, o sapato da moda, a roupa da moda. Aqui eu acho uma graça, assim, não sei se vocês já pararam para pensar, para mim é uma piada, essa questão de moda modesta. Se você entrar aí nos sites de moda feminina, de roupa feminina, e nessa área, né, cristã, como dizem, o pau que tem é essa moda modesta. E está em alta, muita gente, mercado crescendo, muita gente ganhando dinheiro com isso. Só que moda não tem nada a ver com modesta. É como água e óleo, não se misturam. Aqui a gente vai mostrar para vocês o conceito de moda e de modéstia, para vocês verem que não tem nada a ver. Não tem como juntar, dizer que existe moda modesta. Não existe. Se é moda, não é modesta. Moda, ela fala assim, é um uso passageiro que rege de acordo com o gosto do momento, a maneira de viver, de vestir, maneira ou costume mais predominante em um determinado grupo, em um determinado momento. Aí eu frisei aí, né, algumas frases. Uso passageiro, de acordo com o gosto e de acordo com o momento. Ela muda, né, rapidamente, ela é transformada. Aí eu peguei uns textinhos aí para a gente analisar, né, se existe moda cristã, moda modesta. Malaquias 3,6 fala: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. São conceitos realmente antagônicos, contrários, opostos. A gente vai para mais alguns textos. 1 João 2,6 fala: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Aqui está falando de Jesus, né? E nós que afirmamos que permanecemos nele, deve andar como ele andou. Como Jesus andou? Tem melhor referência de que Jesus para a nossa vida, para tudo que a gente faz? O outro texto é Filipenses 2:5-8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora a gente vai falar da modéstia, né? A gente falou da moda, é totalmente oposto ao que fala na Bíblia, os valores de Deus, e agora a gente vai entender um pouquinho de modéstia. Modéstia é a ausência de vaidade em relação ao próprio valor, às próprias realizações, êxitos, etc. Despretensão. Comedimento determinado pelas exigências das circunstâncias, dos deveres, dos usos. Sobriedade. Ausência de vaidade. Tem muita gente que confunde modéstia com decência. Aí tem dois exemplos, tem duas mulheres, né, que eu coloquei com duas roupas diferentes, que as duas, não sei se vocês já conseguem chegar à conclusão, depois do que eu falei, as duas são decentes, porém, nenhuma das duas são modestas. São duas roupas que cobrem o corpo,
né? Cobrem os ombros, os braços, as pernas, mas nenhuma é modesta. Vou relembrar a modéstia, a ausência de vaidade em relação ao próprio valor, às próprias realizações, êxito, etc. Despretensão, tem a ver com sobriedade. Nosso exterior, aqui é Ellen White, eu trouxe pouquíssimo, esse aí é o único slide que tem Ellen White falando sobre o assunto. Eu trouxe mais realmente textos bíblicos, tem muito material, inclusive esse aí, mas tem muito mais, tem um capítulo todo, minha gente, que fala sobre vestimenta. É um assunto que muita gente desdenha, não acha importante, mas é um assunto que cabe muito aos remanescentes, e principalmente às remanescentes. Eu tenho esse livro aqui, tenho Orientação do Lar, esse aqui é Orientação da Criança. Não sei, para quem já me conhece há algum tempo aqui da igreja, eu tenho 2 crianças, 2 princesas na minha casa, e esse livro é uma bênção, só que uma dessas crianças aqui, que aprendeu muito também, foi para mim. Um capítulo todo sobre moda, sobre vestimenta, e, assim, é só lapada. Para mim, mudou totalmente. Meu Deus, eu quero saber, eu quero entender. Eu queria até ter colocado hoje aí uma foto minha de alguns anos atrás, antes de ter a luz que eu tenho hoje. Meu marido não deixou, mas, assim, não cheguei perto de onde eu gostaria de estar, entendeu? Eu creio que eu estou no caminho, né, no processo de santificação. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo, né? Eu acho que o start é quando a gente pensa assim, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa me incomodando e eu preciso mudar. E o Espírito Santo vai fazendo a obra, porque não é fácil, né? Eu cresci desde pequenininha, menor do que as meninas, adorava colocar meus saltos, muita maquiagem, roupa chamativa, e ficava desfilando para minhas filhas, elas achando o máximo, e eu achando o máximo também. Não, minhas filhas são muito vaidosas, e pequenininhas, muitas vezes eu incentivava, com 4, 5 anos, botar batom e maquiada para a escola. Enfim, ignorância, né? Cada um tem o seu tempo, o seu momento, que realmente, assim, a gente busque entender o que Deus quer para a gente, nós como filhas, como mulheres. Eu vejo que a gente tem muito orgulho de ser diferente do mundo em muitas coisas. A gente tem muito orgulho de ser diferente do mundo quando a gente diz que não bebe, que não fuma, que a gente não gosta de carnaval, de festas do mundo, de bares. Mas eu vejo que falta muito nessa questão, assim, de realmente querer ser diferente do mundo na forma de se apresentar. Hoje, infelizmente, a gente não sabe mais, assim, se tem visitantes na igreja, né? Eu mesmo, tem muita gente que eu não sei se é visitante ou se é membro, porque está, assim, ladeira abaixo. Infelizmente, tem muita gente que a gente até vê como referência, entendeu? Enfim, que está sem orientação. Eu vou ler aqui esse texto. Fala assim: nosso exterior deve se caracterizar em todos os seus aspectos pela higiene, modéstia e pureza. É para a gente andar desleixado, esculhambado, sem pentear o cabelo, sem tomar um banho, vir com a roupa toda amarrotada, de qualquer jeito, botar... Enfim, não, minha gente, a gente tem que usar a melhor roupa para vir para a igreja, se arrumar, tomar um banho, se perfumar, a roupa limpinha, passadinha. Mas a gente, na vida, não só na igreja, para onde a gente está, a gente leva a bandeira de Cristo. As pessoas conhecem a gente pelo nome de Cristo. Quando a gente vai pensar numa roupa para comprar, a gente tem que pensar, Jesus está aqui comigo nesse provador, o que é que ele iria achar? Se a gente vai sair de casa para qualquer lugar, a gente tem que pensar assim, Jesus está aqui do meu lado o tempo todo.
que é que ele vai achar? Eu vou ter um encontro com ele agora, porque ele está com a gente o tempo todo. O Espírito Santo habita em nós, nós temos um anjo que está com a gente do nosso lado o tempo todo. Por que a gente vai achar que, tirando essa questão da decência, que a gente é melhor, a gente é pior, a gente é mais respeitado, a gente é menos respeitado, se a gente está com a roupa assim ou assada? Como a gente está direcionando os nossos recursos, o nosso dinheiro? Se está sobrando muito, a gente tem que aplicar mais na obra de Deus. Se está sobrando muito, a gente tem que ajudar as pessoas, muitas vezes da própria família. Vamos ter responsabilidade em relação a isso também. O segundo texto fala assim: o amor ao vestuário põe em perigo a moral e faz com que a mulher seja o contrário do que é uma senhora cristã, que se caracteriza pela modéstia e pela sobriedade. Essa mulher está modesta? Ela está decente, né? Está toda direitinho, mas está modesta. Ela vai chegar, vai chamar a atenção. O vestuário extravagante, muitas vezes, incentiva a sensualidade no coração de quem o usa. Desperta não só para quem vê, desperta para quem usa. Ela está dizendo, você está com a roupa sensual, está querendo mostrar o bronzeado, está com os ombros de fora. Desperta a sensualidade para quem usa e desperta desejos imorais a quem o contempla. Hoje em dia o povo diz assim, não, a mulher pode andar de qualquer jeito e ninguém nem olhe. O homem que olhar vai preso, não pode, concordo, não pode mexer, não pode, tem que respeitar. Mas a responsabilidade é nossa também, de estar decente. Quem usa esse tipo de roupa desperta desejos imorais em quem o contempla. Eu fico pensando, se a pessoa vai na igreja, né, de alguma forma, assim, imagine em outros cantos. Eu confesso a vocês, meus irmãos, que eu já fui chamada a atenção aqui na igreja. Eu sou da regência, eu canto aqui em cima também. E a líder do ministério, depois, já outro dia, falou comigo, disse, eu estou querendo falar contigo, tu estás podendo falar? Me ligou, Flávia, olhe, aquela sua roupa que você foi naquele dia e tal. E ela não falou assim, é porque tem gente que é cheia de frescura e veio aqui falar comigo, reclamar. Não, ela me orientou. E realmente era um vestido que era acima do joelho. Só que a gente que está aqui em cima, para quem está embaixo, né, e assim, se movimenta e tal, assim, realmente não era adequado. E eu peguei aquilo como aprendizado, eu não me senti ofendida, não. Para mim, aquilo ali, a pessoa estava cuidando de mim, estava com zelo por mim. Eu me senti amada, cuidada. Tem roupa que a gente vê assim, não, em pé, está de boa, em cima do joelho. Se a gente senta, vem aqui para cima. Se a gente cruza as pernas, vem para cima, minha gente. Tem coisa que não cabe. A gente é filha de Deus, filha do Criador, filha do Pai. A gente tem 1000 coisas, vários textos que a gente leu que agradam a Deus. Nenhuma delas é a sensualidade, é a beleza, são nossas vestimentas. Um dia desse eu estava conversando com o Pedro, meu esposo, e a gente estava falando da beleza da criação e da diversidade da criação, né? A gente vai lá no shopping, tem uma loja lá de pet, Cobase, compra ração, enfim, snack para o nosso cachorrinho, e a gente fica vendo os aquários lá, cada um enorme, uns mais lindos que os outros. E é impressionante assim, a variedade de peixes, de cores diferentes, tamanhos, formatos diferentes. E assim é a criação. Quando a gente vai em Gênesis, né, que a gente vê Deus criando os animais, criando as flores, né? Flores, cada uma na sua beleza, a sua singularidade. A rosa, a orquídea, né, o girassol, flores do campo,
cores diferentes, tamanhos, formatos diferentes. Ele criou essa diversidade e nós não foi diferente, né? Tem branco, preto, amarelo, alto, baixo. Passa aí, por favor. Formatos e corpos diferentes. Nós somos diversos e Deus fez a gente assim. Só que o mundo ele está querendo colocar a gente numa forminha, no padrão, e querendo adoecer, endoidar a cabeça de nós, principalmente mulheres, para dizer assim, não presta. Tem uma menina que eu vi um dia desse comentando que não, porque justamente meu ombro é muito largo, eu acho que é esse triângulo invertido. Meu ombro é muito largo e meu quadril é estreitinho. Eu vou fazer uma cirurgia plástica para tirar umas gorduras dessa parte aqui de cima e botar aqui no quadril para poder ficar mais proporcional, porque o ombro tem que estar proporcional com o quadril. Quem disse isso? Que tem que ser assim, que é um padrão, que é todo mundo igual. Hoje em dia, os homens é tudo camisa preta. Desculpa aí, Márcio, irmão. Mas está numa moda assim. Tem uns que mostram o guarda-roupa todinho. Quem está com camisa preta está na moda. É só... E as mulheres têm que estar no mesmo padrão. Tem época que a moda é os cabelos tudo liso, todo mundo com os cabelos lisos. Tem época que é tudo cacheado, aí vamos cachear os cabelos. Tem época que tem que ser tudo loura, vamos pintar os cabelos. E não tem mais personalidade, não tem mais diferença, é tudo igual. Todo mundo igual. Eu li um livro há muitos anos atrás, quero até reler, porque eu lembro que ele me tocou muito na época. Inclusive, eu não tinha o discernimento que eu tenho hoje, mas eu, como mulher, e me sentindo como sempre fui, né, pressionada, essa pressão estética que existe, principalmente sobre a mulher, que a mulher não pode engordar, a mulher não pode envelhecer, a mulher não pode ter cabelo branco. E esse livro assim, é maravilhoso, e ele contesta esse padrão. É um livro de Augusto Cury, ele fala sobre distorção da autoimagem. Tem doenças, né? As meninas provocando o próprio vômito. Você vê que muitas são internadas porque já estão num nível de magreza, né? Doentes já, mas se enxergam no espelho gordas. E realmente existe essa distorção de autoimagem. Isso leva a transtornos alimentares e doenças como depressão e ansiedade. E aqui eu estou assim, só muita coisa, porque é assunto, vale a pena, viu, Leda? Um seminário, realmente assim, parar, porque é muito conteúdo sobre isso. Mas, pode passar. Será que tem como mudar isso? Aqui tem 2 textos também. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os avós de Pedro, eles são, inclusive, são cristãos, são de outra denominação, e eles moram no interior, Afogados da Engazeira, não sei se alguém conhece aqui. E eles moram no interior, minha gente, um casal, já são bem velhinhos, mas uma saúde, assim, os dois, é lindo de ver. E eles não têm televisão em casa, não têm celular, não têm redes sociais. Eles têm essa mentalidade, não é todo mundo, porque eu conheço outras pessoas da mesma denominação deles que têm televisão, que vão ao cinema, mas eles são muito conservadores em relação a isso. E eu volto muito para aquela questão de Ellen White, de vida no campo, o quanto a gente aqui na cidade é bombardeado por todos os lados, e que é só Jesus mesmo, só a misericórdia para a gente conseguir sustentar. Porque o estilo de vida deles é o estilo de vida que Deus queria para a gente. Que eles não sabem o que é moda, não sabem o que é status, o que é fama. Eles não sabem, não têm esses desejos de consumo que muitas vezes a gente tem, que a gente sonha, né? Ah, como eu queria aquela bolsa. Aí, quando compra a bolsa, não dá 2, 3 meses, está lá, assim, é só mais uma bolsa. É só mais um celular. Mas é o tempo todinho
aquele bombardeio de consumo, e eles vivem lá na vida deles simples, alienada, porque realmente não tem essa pressão, né? Não sofre essa pressão. Se a gente não tem televisão, não tem celular, a gente vai para a Bíblia. Tem coisa melhor? É a renovação da mente. A gente está renovando, a gente está treinando nossos olhos, nossa visão para o que não presta, para as coisas que o mundo oferece. Por isso, tantas escolhas erradas. Mas aqui diz, transformai-vos pela renovação da sua mente, para a gente viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é vendo no Instagram, TikTok, né, o que hypou, o que, como é o nome do outro? Viralizou, hypou, né? Enfim, o outro texto, 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos filhas amadas de Deus, perfeitas do jeito que Ele fez. Eu oro para que a gente tenha também homens, né, maridos que valorizem as suas esposas na forma mais simples de ela ser, né, que contemple a sua mulher e não treine seus olhos para o que não presta. A gente precisa se santificar, a gente precisa santificar a nossa família, a gente precisa santificar os nossos olhos, o que a gente vê, o que a gente escuta. Só assim a gente vai conseguir viver a vida que Deus planejou para a gente. Aqui eu não vou nem abrir mais Provérbios 31:10, que é um texto enorme, é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia, que fala sobre a mulher virtuosa, mas eu vou falar os adjetivos que a gente começou, que são os adjetivos que Deus valoriza. E nenhum deles é status, riqueza, fama, beleza, lindeza, nada disso. A mulher virtuosa, ela é confiável, seu marido confia nela. E ela faz bem a ele todos os dias de sua vida, porque ela é bondosa, trabalhadora, provedora, confiável, serve a família, cuida dos interesses da família, esforçada, solidária, precavida e planejada. Que nós possamos refletir sobre isso. E um detalhe, não cabe a nós ficar olhando as irmãs, quem está direito, quem está esquerdo, né? Se a gente não pode ajudar, se a gente não tem intimidade para chegar junto e conversar e orar, não cabe a nós ficar, né, com fofoquinha, discriminando, nem criticando. A gente não sabe o momento de cada um, né? É cada um com Deus, é o seu momento com Deus. Essa mensagem é para a gente, pegar para a gente. Da mesma forma que ela é muito forte para mim, e ela é uma luta para mim até hoje, tem sido uma luta para mim. E eu venho sendo transformada pela misericórdia de Deus. E, por último, só para a gente não esquecer, que é o exemplo oposto, né, que esse mal não alcance nenhuma das mulheres aqui, as mulheres remanescentes, as remanescentes das remanescentes. A Bíblia fala, né? Lembrem-se da mulher de Ló. E ela foi uma mulher que ela amou o mundo. Ela se apegou às coisas à sua volta. Ela amou tanto o mundo que ela ficou. Ela não foi salva, ela estava agarrada a tudo aquilo ali. Que a gente possa aprender com a mulher de Ló, que a gente possa aprender com a mulher virtuosa, né? Com tanto material, tantos ensinamentos que a gente tem aqui. Hoje, praticamente, todos os textos foram da palavra de Deus, da Bíblia. Agora, isso aqui, eu desafio vocês. Orientação da criança. Tem um capítulo que fala só sobre vestimenta. Isso aqui é uma bênção e é transformador para a vida de todas nós.
e que a gente tenha responsabilidade também em relação às nossas filhas, às nossas irmãs, porque vocês podem nem imaginar, mas cada uma de vocês são referências para quem chega aqui na igreja. Quando eu olho para a Leda, é uma referência. Quando eu olho para a Mary, é uma referência. Quando eu olho para várias mulheres aqui, são referências. Às vezes a gente nem imagina. As pessoas se espelham, os recém-batizados, olham para a gente, é uma adventista. Como ela vive, quais são as escolhas dela. Que a gente possa ser luz na vida dessas pessoas também. Vamos orar, vamos levantar para finalizar aí. Paizinho amado, Pai querido, Senhor, te agradecemos por esse culto, por essa palavra que foi aberta, Senhor, essa palavra que instrui, Senhor, que ela possa ter tocado o nosso coração, que ela possa transformar a nossa vida em todos os aspectos, Pai. Porque o Senhor não quer só que a gente se alimente bem, o Senhor não quer só que a gente venha à igreja, o Senhor não quer só que a gente fale da palavra de Deus, o Senhor quer fazer a obra por completo, Senhor. E isso significa fazer a obra também, Pai, na aparência, em como nos vestimos, em como nos apresentamos diante do mundo, Senhor. Se nós refletimos a Tua imagem para as outras pessoas, Pai. Toca o coração de todos nós, Senhor, nos transforma, nos converte, que seja feita a Tua vontade, que o Teu Espírito faça essa obra. Isso é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.